Olá, hoje para mais uma atividade da disciplina de máquinas térmicas 1, né? Hoje o tema da atividade é máquinas térmicas alternativas de grande porte, né? Meu nome é Manuel Noé e eu vou apresentar, né, sobre esse tema. Aqui temos um resumo do que vai ser abordado durante esse relatório, né? Eu vou ler aqui. Esse relatório oferece uma avaliação Esse relatório oferece uma avaliação técnica e estratégica de usinas termoelétricas de grande porte com motores alternativos, ressaltando as principais distinções em comparação com motores de menor porte, conforme discutido no livro Power Plant Engine de Akahashi. Na sequência, analisadas duas usinas situadas próximas ao AXA, né, que é a Termocabo e a Energética Swap 2, considerando aspectos operacionais como processo de partida, tipo de combustível, fabricante, duração de operação e estratégia durante os períodos de inatividade. Por último, o relatório analisa a atuação da empresa multinacional, o Artsila, especializada em motores alternativos de grande porte. Né? O foco está na sua unidade instalada no município do Cabo Santo Agostinho, bem como nos seus produtos, serviços e razões para sua localização estratégica. A pesquisa oferece uma perspectiva abrangente sobre as utilizações industriais desses motores e sobre a infraestrutura energética da área. Aqui temos o abstract, né, que é o mesmo texto, só que em inglês. E aqui temos o sumário, né, com os tópicos que vão ser abordados. Temos a introdução, o primeiro tema, que é usinas termoelétricas de grande porte, né, com motores alternativos, né, teoria e diferenças com pequenos motores. Segundo tema, termocabo energética swap 2, usinas termoelétricas locais com motores alternativos. E por último, o terceiro tema, o Artsila, fabricante de motores alternativos de grande porte. Vamos ter as considerações finais e as referências bibliográficas. Né? Vamos aqui para a introdução. Os motores alternativos de grande porte são essenciais tanto para a produção de energia em usinas termoelétricas quanto para a propulsão de grandes embarcações. Diferentemente de seus equivalentes de pequeno porte, esses motores são concebidos para funcionar de forma contínua, com alta potência e confiabilidade, desempenhando um papel crucial em sistemas energéticos que exigem flexibilidade e robustez. Esse relatório ele começa abordando a teoria de funcionamento dessas usinas e suas características mais relevantes. E a seguir são examinadas duas usinas situadas próximas ao Axis, né, que é a Termocabo e a Energética Swap 2, que empregam motores alternativos em suas operações. São considerados aspectos como tipo de combustível, processo de partida e estratégia de funcionamento. Por último, analisa-se a presença da empresa Wartsila no Cabo Santo Agostinho, produtora de motores de grande porte. A instalação da empresa no litoral de Pernambuco está diretamente ligada à logística, ao mercado regional e à demanda técnica dos setores energético e naval. A organização do relatório visa combinar teoria, prática e contexto industrial local, oferecendo uma visão sistemática do assunto. Vamos aqui para o primeiro tema, né, que é usinas termoelétricas de grande porte com motores alternativos, né? Teoria e diferença com pequenos motores. Assim, as usinas termoelétricas, né, movidas por motores alternativos, desempenham um papel relevante, né, no setor energético, especialmente em locais onde a flexibilidade operacional e a confiabilidade e o rápido início de operação são essenciais, tradicionalmente associados às aplicações de pequeno e médio porte. As plantas baseadas em motores alternativos, especialmente os motores diesel, vêm sendo adaptados em versões de grande escala para atender demandas industriais, regionais e de reserva energética. O capítulo Diesel Power Plant do livro Power Plant Engine de Raja Isviritava, né, de 2006, oferece uma base teórica sólida, né, para compreender a operação, os componentes e as vantagens das usinas que operam com motores alternativos, além de ressaltar suas particularidades quando aplicadas em grande escala.
Então, assim, é, é fundamental mencionar o contexto global de transição energética, né? Enquanto várias matrizes migram para ter, renováveis, a intermitência exige fontes complementares, né? Como termoelétricas rápidas. Atualmente, motores alternativos de grande porte ocupam nichos importantes em regiões remotas, como ilhas offshore, e em usinas de segurança, né? Que grid de emergência. Tais sistemas oferecem resiliência ao sistema elétrico, o que ganhou força após a crise como a do Piauí, né, em 2023, onde emergências exigiram rápidas reposições geradoras, rápidas gerações operadoras, né? E além disso, a literatura técnica ressalta que esses sistemas são moduláveis, né? O aspecto essencial para microgrid ou autoconsumo industrial, né? É, o princípio de funcionamento, né, de uma usina termoelétrica com motor alternativo, ela se baseia na conversão de energia térmica em energia mecânica, né? E posteriormente em energia elétrica. Em usina desse tipo, o motor, né, que é geralmente diesel, aciona um gerador elétrico que converte o trabalho mecânico em eletricidade. E nos modelos de pequeno porte, esse processo é simples, com sistema de resfriamento, lubrificação e exaustão, compactos e fáceis de gerenciar. Entretanto, à medida que a escala aumenta, a complexidade desses sistemas cresce exponencialmente, exigindo maior sofisticação tecnológica e cuidados operacionais específicos. Assim, equivale a aprofundar a diferença em termos de tecnologia, né? Motores de usina usam um sistema de arrefecimento termosifão, né? Ou trocadores de calor de múltiplos estágios, controlados por CLP, né? Enquanto pequenos geradores usam radiadores simples e termostatos. A lubrificação em larga escala envolve sistemas de filtragem por centrífugas e regenerativo, garantindo viscosidade estável sob operação intensiva, que é um recurso crítico em regiões ativas por até 8.000 horas ano, né? Uma das diferenças assim entre os motores de pequeno porte e aqueles utilizados em usinas termoelétricas de grande porte reside na potência gerada, né? Enquanto pequenos motores, é, então assim, enquanto pequenos motores diesel são capazes de fornecer energia para residências, pequenas empresas ou sistemas de emergência, os motores de grande porte são projetados para operar com potências que superam 10 megawatts, né, por unidade, sendo frequentemente agrupados em bancos com dezenas de unidades, para aumentar a capacidade instalada da planta. Essa ampliação de escala traz consigo uma série de implicações técnicas e econômicas, né? Assim, potência acima de 10 megawatts exigem virabrequins composto por aços forjados resistentes à fadiga e componentes certificados, né? Por normas como a ISO 9001 e a API 616. Em termos econômicos, o custo de capital, né, que é o CAPEX, por megawatts cai com a escala, mas ele requer investimento em infraestrutura, como sistemas antissísmico ou fundações de concreto vibratório, que podem elevar o custo inicial. A amortização se dá pela operação contínua, especialmente em países com tarifas de emergência elevada, onde podem render receitas superiores, né? Assim, do ponto de vista técnico, os motores alternativos de grande porte exigem sistemas de resfriamento, né, mais robusto, né? Geralmente baseado em trocadores de calor e circuitos de água e ar altamente controlados. O controle térmico é vital, né, para garantir a eficiência do motor e evitar falhas mecânicas por superaquecimento. Diferente, né, dos pequenos motores, que geralmente usam radiadores simples. O sistema industrial integram torres de resfriamento, bombas redundantes e sensores de monitoramento em tempo real. Isso se justifica pela alta densidade de calor gerado nos cilindros de grande diâmetro, onde a combustão de combustível fóssil ocorre com pressões e temperaturas elevadas, né? E assim, importa explicar que o superaquecimento desses motores pode provocar dano no revestimento cerâmico dos pistões e risco de trincas no bloco, né? A solução industrial envolve sensores de fluxo e temperaturas redundantes, com lógica tripla e válvula de bypass.
de emergência. Muitas usinas adotam sistemas de resfriamento seco, que é o site-free, buscando preservar recursos hídricos, um critério ambiental em regiões semiáridas do Nordeste. E assim, além disso, o sistema de lubrificação, exaustão e controles eletrônicos também diferem significativamente em grandes usinas, né? A lubrificação é feita com óleo altamente filtrado, monitorando por sensores de pressão e temperatura, garantindo que todas as partes móveis do motor operem com um mínimo de atrito e desgaste. Os gases de exaustão, por sua vez, são tratados com equipamentos de controle ambiental, é, como catalisadores e filtros de partículas, em conformidade com a legislação ambientais rigorosa. Né? Pequenos motores, em contrapartida, possuem sistemas mais simples e muitas vezes são isentos de certos controles ambientais, dependendo da jurisdição. Assim, sistemas de controle de emissões em grande porte combinam redução catalítica seletiva para o NOx, né? Filtros de partículas de metal sintetizados e regeneração automática. Eles atendem normas como a Euro 5, 6 ou Tier 4, gerando descrições operacionais complexas em licenciamento ambiental. Já a lubrificação recorre a sistemas triplex com circuitos separados, óleo refrigerado e detrator, ponto crítico para confiabilidade em regime contínuo. No aspecto econômico, os custos de implementação, operação de uma usina termoelétrica de grande porte com motores alternativos são consideráveis, né? Os investimentos em infraestrutura, controle ambiental, sistemas de segurança e automação elevam o custo inicial, exigindo uma análise detalhada de viabilidade. No entanto, tais usinas apresentam algumas vantagens estratégicas modulares, podendo ser ampliadas por fase. Tem tempo de construção relativamente curto e sua operação é flexível, possibilitando atender picos de demanda ou operar em regime de backup em sistemas interligados. Então, assim, além disso, o custo evitado na compra de energia de pico pode justificar financeiramente essas usinas. Investidores em capacidade de reserva recebem pagamentos de disponibilidade, uma lógica que pode lucrar mais que operar intensivamente, né? E estudos do BNDES mostram que, em alguns casos, o retorno do investimento ocorre em apenas 5 a 7 anos, especialmente se usados em regime híbridos com solar e biomassa, né? Então, assim, a confiabilidade também é um ponto forte do motor alternativo, né? De acordo com Raja, esse tipo de usina tem a vantagem de partir rapidamente, ao contrário de outras termoelétricas, como as a vapor, que exigem longos tempos de aquecimento. Isso faz com que as usinas com motores alternativos sejam ideais para sistemas isolados ou como suporte a fontes intermitentes de energia, como eólica e solar. Ainda assim, essa confiabilidade depende de uma manutenção preventiva rigorosa, né? Pois o desgaste dos componentes internos, especialmente em regime de alta carga, pode comprometer a eficiência e a vida útil da planta. Na prática, essas usinas garantem assim, um start em menos de 10 minutos, né? E sincronização com a rede em até mais ou menos 15 minutos. É um tempo fundamental em black start, já a usina a vapor pode levar até 6 horas em standby, né? No entanto, iniciar frequentemente provoca choque térmico dos componentes, né? Por isso, usa-se aquecimento intermitente e profilaxia com óleo isolante para preservar a integridade do motor. Assim, uma crítica recorrente às usinas termoelétricas com motor alternativo, principalmente em larga escala, é a sua dependência de combustíveis fósseis, né? Como o óleo diesel. Além do custo elevado e da volatilidade de preços desse combustível, há impactos ambientais consideráveis, né? Como a emissão de CO2, óxido de nitrogênio e partículas de suspensão. Por isso, o desenvolvimento de soluções híbridas com integração de biocombustíveis, sistemas de armazenamento e fontes renováveis vem sendo estudado como forma de mitigar esses impactos e aumentar a sustentabilidade do modelo. Aqui poderia citar os projetos pilotos, né, de substituição do diesel por óleos vegetais hidrogenados, que utilizam nos Estados Unidos e na Europa, que reduziram em até 90% as emissões de partículas. Né? Já no Brasil, as usinas colaboram com universidades para testes com biodiesel B20 e B100, buscando validação técnica e política ambiental favorável. É,
No que diz respeito, né, ao controle operacional, a automação e o monitoramento em tempo real são fundamentais em motores alternativos de grande porte, né? Enquanto pequenos motores podem ser operados de forma manual, com pouca instrumentação, os grandes exigem sistema de controle distribuído, DCS, interface homem-máquinas, que são as IHM, avançadas e registro contínuo de desempenho. Isso permite ajustar a operação conforme a carga exigida, controlar emissões e otimizar o consumo de combustível. A digitalização, portanto, é um diferencial nas plantas de grande porte e representa um avanço significativo em relação aos modelos tradicionais. Essa digitalização permite aplicar técnicas de análise preditiva baseada em IA, né? Extraindo padrões de falhas a partir de Big Data gerados por sensores. Algumas usinas inovadoras já utilizam Digital Twins, que são réplicas digitais que respondem à simulação em tempo real, melhorando a segurança e reduzindo os custos com falhas imprevistas. Por fim, né, destaca-se é, a escalabilidade das usinas com motores alternativos proporciona, né, grande versatilidade. Elas podem ser usadas em zonas remotas, onde o acesso à rede elétrica é limitado, em centros urbanos como fontes de energia ou até como usinas principais em países em desenvolvimento. E essa flexibilidade é um argumento forte para a continuidade de investimento nesse modelo, mesmo diante das pressões por descarbonização e transição. É, e assim, em conclusão, as termoelétricas de grande porte com motor alternativo representam uma solução técnica viável e confiável para a geração energética elétrica, sobretudo em cenários que exigem flexibilidade, rapidez e modularidade. A diferença em relação aos motores de pequeno porte vão muito além da escala física, envolvendo desafios térmicos ambientais. O futuro dessas plantas dependerá em grande medida da capacidade eh, de inovar, integrar energias limpas e garantir eficiência em larga escala. Agora vamos para o segundo tema, que é a termocabo e a energética swap 2, unidades termoelétricas locais com motores alternativos, né? O suprimento, né, a geração termoelétrica, né, de modo geral, é uma das principais formas de produção de energia elétrica no Brasil, né? Especialmente nos momentos em que o sistema hidroelétrico sofre com escassez, né? Nesse contexto, né, temos dois destaques usinas, né, como a Termocabo e a Energética Suape 2, né? Ambas localizadas no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pojuca, Pernambuco, com, com potências instaladas significativas, né? E papel relevante na matriz energética nordestina. Essas usinas exemplificam a importância da flexibilidade operacional e da segurança energética regional. Então, assim, é, se tem uma necessidade sistêmica no Brasil, né? Garantir segurança energética em cenários de baixa produção hidrelétrica. E assim, essa escolha de swap não é aleatória, né? Porque é um dos maiores centros logísticos industriais do Nordeste, né? E assim, a flexibilidade operacional remete à capacidade dessas usinas de atuarem como reservas estratégicas, né? Entrando em operação rapidamente quando necessário, né? É, a usina Termocabo, né, é uma termoelétrica, né, movida a óleo combustível com potência, né, instalada aproximadamente a 40 megawatts. É operada pela empresa Termocabo SA e foi projetada para atuar como planta de apoio em momentos de demanda elevada, né? Ou quando a, a baixa oferta de energia no sistema interligado nacional, né? A usina é equipada com motores alternativos, né, fabricados pela MAN, que anteriormente era Deutz, reconhecida empresa alemã especializada em motores industriais, né? Esses motores funcionam a partir da queima de óleo diesel
convertendo energia térmica em energia mecânica, né? E posteriormente em energia elétrica por meio de geradores acoplados. Assim, essa potência de 48 megawatts não é suficiente, né, para abastecer uma cidade de grande porte, mas é valiosa para atuar como complemento em picos de demanda, né? A utilização de óleo combustível, embora mais poluentes que outras fontes, garante rápida resposta e facilidade de armazenamento. E a localização próxima ao sistema de transmissão e aos dutos de abastecimento do porto representa uma escolha baseada na eficiência logística e operacional. É, dando continuidade aqui, né? O Então, assim, é, o, com, o combustível utilizado, né, é o óleo diesel marítimo, né, adquirido em grandes quantidades e armazenado em tanques de segurança no próprio complexo, né, e o abastecimento é feito por caminhões-tanque ou por oleodutos conectados aos terminais do porto de Suape, né, permitindo assim um reabastecimento rápido e seguro, né. Aqui temos a foto da Termocabo. É, e assim, a usina ela opera majoritariamente sob regime de despacho, né, por ordem de mérito de custo. Assim, o tempo médio de operação anual varia bastante, né, mas costuma ser inferior a 40% do tempo total disponível, né? Quando não está em operação, a Termocabo mantém sua infraestrutura em prontidão, realizando manutenções preventivas, testes periódicos e monitoramento de sistemas, garantindo a resposta rápida em caso de necessidade, né? E assim, já a Energética Swap 2 é uma usina uma usina de maiores dimensões da modernidade, né? Com capacidade instalada superior a 380 megawatts, inaugurada em 2010 e dez e operada pelo grupo Bolognese Energia, né? Ela utiliza motor alternativo de grande porte, fabricado pela Wärtsilä, né? Multinacional finlandesa, reconhecida por sua expertise em geração de energia térmica com alta eficiência. E assim, diferente da Termocabo, ela opera com diesel convencional, né? A Swap 2 utiliza óleo combustível tipo B1, que é óleo pesado, que apresenta menor custo por unidade gerada. Então, assim, é, quanto ao regime de operação da SWAP 2, ela funciona predominantemente em região de despacho, né? Isso significa que, embora tenha alta capacidade, sua operação efetiva está condicionada à demanda do sistema elétrico nacional, né? E fatores climáticos, como o ciclo na região e a economia do país, vai variar, né? Assim, do ponto de vista ambiental, e estratégica, essas usinas são frequentemente o alvo de debate, né? Apesar de sua importância para a confiabilidade do sistema elétrico, o uso de combustíveis fósseis e o perfil intermitente de operação levantou questões sobre o custo-benefício e a sustentabilidade, né? E assim, em termos educacionais, a proximidade com a UAXA, né, com essas duas usinas, oferece uma oportunidade de estudo aplicado, né? Estudantes de engenharia, tecnologia e energia podem observar de perto os desafios de operação, manutenção e gestão energética, né? Promovendo uma formação mais conectada à realidade do setor. Assim, em conclusão, as minas Termocabo e a energética Swap, elas exemplificam o uso estratégico de motores alternativos, né? Na geração elétrica de suporte, atuando como garantista estabilidade energética no estado de Pernambuco. Apesar das diferenças tecnológicas e operacional, ambas partilham a missão de fornecer energia confiável em momentos críticos e demonstram a importância das usinas térmicas com fatores alternativos no atual panorama energético brasileiro. A unir robustez técnica, flexibilidade de operação e capacidade de resposta, como ativos relevantes no portfólio de geração do país, especialmente em um cenário de crescente complexidade da matriz elétrica. Aqui também tem a fonte energética suave, que eu esqueci de falar anteriormente. E agora para o último tema, que é o Wärtsilä, fabricante de motores alternativos de grande porte.
É, a Wärtsilä, ela é uma das fabricantes mundiais de motores alternativos para a geração de energia elétrica com forte presença, né, no mercado brasileiro. Fundada na Finlândia, a empresa possui unidades em mais de 70 países e atua no setor de energia marítima e industrial. No Brasil, ela destaca sua instalação no município de Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, onde opera um centro de montagem e manutenção de motores. Essa presença estratégica no Nordeste brasileiro não apenas amplia o alcance da empresa na América Latina, como também fortalece a infraestrutura energética da região. Assim, a unidade da Arcila no Cabo é responsável pela montagem de motores de grande porte, né? Manutenção de equipamentos e treinamentos técnicos com infraestrutura moderna e mão de obra qualificada. E centro atende a usinas termoelétricas em todo o território nacional e em países vizinhos da América do Sul. A localização próxima ao porto de Suape facilita o recebimento de componentes importantes e envio de equipamentos prontos, otimizando os custos logísticos e os prazos de entrega. É, e os prazos de entrega, né? Além disso, a proximidade com os polos industriais do Nordeste garante uma clientela em potencial constante. Assim, o portfólio da Wärtsilä inclui motores alternativos a diesel, óleo combustível pesado e a gás natural com potências que variam de poucos megawatts até mais de 20 megawatts. Esses motores são projetados para operar em regime contínuo em picos, demandas ou como backup em sistemas renováveis, como solar e eólico. A tecnologia embarcada nos motores permite controle automatizado, monitoramento remoto e alta eficiência térmica, o que os torna ideais para usinas descentralizadas ou em regiões com baixa confiabilidade da rede elétrica. É, Podemos ver aqui, né, no catálogo da Wärtsilä que apresenta motores notáveis, né, como o Wärtsilä 50DF, que é o Dual Fuel, o Wärtsilä 31, considerando o motor a 4 tempos mais eficiente, que é considerado o motor a 4 tempos mais eficiente do mundo, além do modelo W32 e W46, né? Esse dispositivo, né, varia de poucos megawatts até 20 megawatts. Aí temos aqui o 50WDF e o Wärtsilä 31, né, que é o considerado o mais confiável do mundo. A unidade da Wärtsilä no Cabo de Santo Agostinho é responsável pela montagem de motores de grande porte, manutenção de equipamentos e treinamento técnico. Com infraestrutura moderna e mão de obra qualificada, o centro atende às usinas termoelétricas em todo o território nacional e em países vizinhos da América do Sul. A localização próxima ao Porto de Suape facilita o recebimento de componentes importados e o envio de equipamentos prontos, otimizando os custos logísticos e os prazos de entrega. Além disso, a proximidade com polos industriais do Nordeste garante uma clientela em potencial constante. Então, assim, o portfólio da Wärtsilä inclui motores alternativos a diesel, óleo combustível pesado, né? Como falado. É... A tecnologia embarcada nos motores permite controle automatizado, monitoramento remoto, né? Assim, a escolha do cabo, né, foi motivada pelos dois fatores, né? Entre a infraestrutura portuária do Complexo Suape, incentivos fiscais oferecidos pelo governo estadual, disponibilidade de mão de obra técnica e proximidade de centros industriais e consumidores de energia. O leste brasileiro, historicamente, é, é próximo de centros industriais e consumidores de energia. E o Nordeste brasileiro, historicamente, depende da geração hidrelétrica do Sudeste, passou a investir em autonomia energética, o que atraiu fabricantes e operadores do setor. A estação da Horticina na região reforça esse movimento de descentralização e interiorização da infraestrutura elétrica. Entre os principais clientes da Horticina no Brasil estão as intermediárias como a Termocabo, Gera Maranhão e outras plantas de médio porte que utilizam motores alternativos para complementar a oferta de energia em regiões isoladas ou com baixa qualidade de fornecimento. Esses motores, é, por operarem com diferentes combustíveis, oferecem flexibilidade ao operador da usina, podendo alternar entre diesel, óleo e gás conforme a disponibilidade do custo local. Essa adaptabilidade tem sido crucial em um cenário energético sujeito a variações climáticas e geopolíticas. Assim, a Artsela também atua no desenvolvimento de soluções híbridas, né? Integrando motores
a fontes renováveis, baterias e sistemas de controle inteligentes. Essas soluções têm sido aplicadas em ilhas, comunidades remotas e regiões onde a expansão da rede elétrica é economicamente inviável. No Brasil, a empresa participa de projetos piloto em microgrids que combinam geração local com armazenamento e controle digital, visando fornecer energia de forma autônoma e sustentável. Esses sistemas são vistos como o futuro da eletrificação descentralizada, especialmente em países com grande extensão territorial e desigualdade de acesso à energia. A presença da Tsila em Pernambuco também contribui para o desenvolvimento econômico regional, né? Por meio da geração de empregos diretos e indiretos, parceria com universidades locais e estímulo à cadeia produtiva industrial. A empresa mantém eh, eh, programas de estágio e capacitação técnica, formando mão de obra especializada em áreas como eletromecânica, automação e operação de motores de grande porte. Essa atuação fortalece o ecossistema tecnológico local e estimula a inovação no setor energético brasileiro. Assim, em suma, a atuação da Autocila no Brasil, especialmente com sua base no Cabo, Santo Agostinho, representa uma combinação bem-sucedida de tecnologia avançada, localização estratégica e compromisso com o desenvolvimento regional. Seus motores alternativos e soluções híbridas atendem a uma demanda crescente por energia flexível, eficiente e confiável. Ao contribuir com a expansão da infraestrutura energética do país, a empresa também impulsiona a capacitação técnica e a descentralização do setor elétrico, consolidando-se como um agente relevante na transição energética brasileira. Então, assim, temos as considerações finais agora. A análise sugere que os motores alternativos de grande porte têm um papel fundamental na matriz energética e no setor naval, fornecendo uma combinação de potência, confiabilidade e versatilidade de combustíveis. A teoria apresentada por Raja fundamenta a compreensão técnica dessas máquinas, destacando as diferenças significativas em relação aos motores menores, especialmente no que se refere à construção, resfriamento, combustão e manutenção. As usinas termocável e energética swap ilustram as aplicações dessa tecnologia no cenário energético local, destacando a importância de sistemas bem estruturados para a partida, abastecimento, armazenamento de combustível e operação eficiente. A presença da Wärtsilä no Cabo Santo Agostinho demonstra como a indústria global se conecta com a infraestrutura local, fornecendo assistência técnica e soluções integradas para a operação e manutenção dos motores de alta potência. Desse modo, este relatório permite concluir que a formação de um engenheiro completo requer não apenas o domínio da teoria, mas também o conhecimento da aplicação prática, a análise de casos reais e a compreensão do contexto industrial e geográfico que as tecnologias estão integradas. E por último, temos aqui as referências bibliográficas que foram usadas. E é isso. Obrigado por escutar até aqui.